Olá, eu sou Sara Emanuele. Eu e minhas colegas Giovana Araújo, Lara Calazans, Dilma Stephanie, Daniele do Carmo e Vitória Santos vamos falar um pouco sobre o nosso projeto. Nós somos da turma terceiro ano B e o tema central do projeto de PPA foi a bagagem histórica nordestina regional. Podemos entender que o Brasil é um país marcado por sua diversidade cultural. Isso é decorrente de sua formação enquanto nação. Então, basicamente, cada região concentra uma cultura específica, porém, deve-se diferenciar cultura de hábitos modernos momentâneos, ou seja, aquilo que estaria na moda. O povo do Brasil possui uma cultura própria, distinta, mas ao mesmo tempo que engloba traços de suas matrizes. Como exemplo disso, tem o Sudeste e o Sul, que tiveram uma mistura maior de etnias, o que fez com que sua cultura recebesse maiores influências estrangeiras, causando, com o passar dos anos, uma valorização maior de sua identidade. Com o poder econômico sendo transferido do Nordeste para o Sudeste, a região centro-oriental perdeu o destaque e a influência que tinha adquirido com a imagem de decadência e atraso, isso ao longo dos anos. Com o passar dos anos, a imagem da nossa região continua a mesma para algumas pessoas. Uma imagem de pobreza, de fome extrema. Porém, podemos provar na prática que a região nordestina é completamente diferente. Nós temos as melhores praias do Brasil. Podemos dizer que temos as melhores festas culturais, como exemplo São João. E essa região é berço de artistas e escritores e cantores conhecidos mundialmente e muito importantes para a cultura brasileira. Eu me chamo Lara Calazans e agora gostaria de falar um pouco sobre a xenofobia. A xenofobia ela é dominada por um crime de ódio cometido sobre minorias. No caso aqui do nosso podcast, a gente vai falar sobre a xenofobia contra os nordestinos, que ultimamente é uma coisa que vem acontecendo muito, tendo em vista que é uma coisa que sempre aconteceu, ainda mais porque os nordestinos migravam para cidades grandes, como, por exemplo, São Paulo, atrás de oportunidades, empregos. Então, por ser essa minoria em outros lugares, a gente sofre até hoje preconceitos que são mais comuns em agressões físicas, assassinatos, torturas, danos à propriedade à vítima, ameaça, intimidação. É muito comum também ter piadas sobre o nosso sotaque, sobre a nossa forma de falar, de se expressar. Existem várias crenças errôneas instaladas na sociedade a respeito dos nordestinos, que nordestinos são preguiçosos, que dormem em rede, que não têm educação, tudo isso por conta da desinformação. Então, dentro desse podcast, a gente quer visar enriquecer o conhecimento dos ouvintes aqui do podcast a respeito a todos os aspectos do Nordeste, cultura, comidas típicas, enfim, a gente vai agregar com muito conhecimento, com muito conteúdo de valor, para que esses preconceitos, ou seja, conceitos formados de uma forma prévia, sem ter acesso a conteúdo realmente verdadeiro, conteúdo com fontes confiáveis. E eu espero que depois de toda essa informação a gente consiga mudar a percepção da geração, porque a gente sabe que os nossos ouvintes do podcast são pessoas jovens. O podcast hoje em dia está super estourado, porque os jovens estão cada vez mais indo atrás de conhecimentos. Então eu acho que através da nossa fala aqui nesse podcast a gente pode reverter esse pensamento que não é legal, não é bacana, inclusive é crime. Tem uma lei número 7.716, feita no dia 5 de janeiro de 1989, que fala: serão punidos, na forma dessa lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.